Fala pessoal, beleza? Olha, separei aqui para vocês 5 perguntas que eu recebi ali no meu stories, né, no Instagram. Então gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando, antes de começar, que esse vídeo não é, no caso, fazendo apologia a nenhum tipo de uso, tá? Nem a apologia, nem ao apoio. E sim advertir também vários malefícios que podem ter, tá? Com o qual fiquem longe dessas coisas, tá? Vamos lá. Somente web informativo. Então vamos lá, né? Dizer primeiramente, né, que a boldenona, né, se usa, né, se usava muito no caso na indústria veterinária, tá? É uma substância bem antiga, né, 1970 ou por aí aproximadamente. Então, com o qual ela dizer também que nunca teve estudos assim, científicos comprovando que foi utilizado, feito em humanos, tá? Com o qual não há coisa para humanos, né? Coisas de animais no qual muitas pessoas utilizam, tá? No caso, ela, ao ser uma substância assim, nesse caso, que aumenta, né, a retenção de nitrogênio muscular, né, e também a síntese proteica, por isso o fato de que as pessoas usam bastante, né. No caso também aumenta o apetite, né, a fome em geral, e irá estimular também a liberação de, no caso de eritropoetina, né, se eu não me engano é assim o nome, que no caso seria o EPO, né, EPO, que seria o hormônio de glicoproteína que controla a produção de células vermelhas no sangue, tá? Bom, uma vez dito isso, vou explicar para vocês aqui, tá? Preparei no quadro, né? Ao igual que, por exemplo, a testosterona, através da enzima 5-alfa-redutase, se converte em DHT, né? Lembra do DHT que eu falei para vocês no outro vídeo? Que DHT elevado em homem pode causar queda de cabelo, em mulheres o clitóris aumentar, acne, espinha, desregulação do ciclo menstrual, etc. Em mulheres, né? Em homem também, no caso, crescimento de pelos, né? Engrossamento de voz em mulheres, em homens também, enfim, etc. Lembra que eu falei em outro vídeo lá que eu fiz, eu expliquei mais sobre isso, do DHT, né? A igual que a testo, através da enzima, se converte em HT, a boldenona, através da enzima 5-alfa, você vai ver melhor aí, através da enzima 5-alfa-redutase, se converte em DHB, que seria nesse caso dehidroboldenona, tá? Então, normalmente as fórmulas que vêm, ela é indecilenato, né, que é um éster bem lento, apesar que também existe acetato, cipionato, enfim, a maioria que quase sempre encontram no mercado é indecilenato, que é um éster muito lento. Então, né, o DHB quanto o DHT é o derivado, vê se dá pra ver ali, são derivados da testosterona, tá? Derivado da testo. Agora vocês entendem, né? Antes de falar das perguntas, entendem o porquê, no caso, ela pode causar de uma maneira ou outra, nesse caso, aspectos masculinos em mulheres, né? Que a pergunta número 1, por exemplo, se utiliza mais em off ou se utiliza mais em fase de definição. Pergunta número 2, por que mulheres costumam utilizar muito a Bold? Pergunta número 3, os colaterais que elas têm, né? Tanto em homem quanto em mulher. Vou falar, né? Me perguntaram somente em mulher. Pergunta número 4, né? As doses, né? Não quero prescrever nada, tá? Só me pediram, dentro dos meus conhecimentos eu vou falar, tá? E 5, porque dá uma bad, né? Usar boldenona, tá? Um fator bem importante a ser falado, com o qual fique longe, né? Não use nada que é melhor, fique natural. Então vamos lá, né? Primeiramente, né? Dizer que em um estudo, né, que fizeram, por exemplo, especialmente em ratos, né, comprovaram que aproximadamente 2 vezes tão anabólico quanto o propionate de testosterona, tá? Apresentou assim níveis no caso de estrogênio, né, muito similares, tá? Isso pela razão no qual ela é 2 vezes mais anabólica do que androgênica, tá? No caso, fisiculturistas em si costumam muitas vezes utilizar na fase do off, né, fase de volume, ganho de peso, enfim. Vamos com as perguntas no final. Antes disso, vou falar dos benefícios e malefícios, tá? Acho que é melhor, tá? Você saber das coisas ruins antes de querer responder as perguntas,
Porque pergunta, se falar de simples modo, assim, grosso modo, falar alguma pergunta que pode usar para tal, que legal, mas você não sabe o malefício que faz também, né? Vamos falar primeiro das coisas ruins, malefícios, tá? Se trata, né, vi vídeos e alguns relatos que se trata de uma substância neurodegenerativa, com o qual, lembra que eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre, né, que a largo com o tempo pode causar problemas assim de depressão, enfim, né? Apesar que eu vi um vídeo aí do Adam Abbas que citou que fizeram um experimento em ratos, né, com outra substância, porém a Bold já vi relatos de pessoas atletas, né, mulheres que relataram isso, e eu achei interessante citar nesse vídeo. Ao tratar de uma droga neurodegenerativa pode causar bad, né, coisas ruins. É a pergunta número 6 que fizeram aqui, 5, desculpa, que fizeram, que eu vou responder depois, tá? No caso, ela é uma substância também que pode elevar o teu hematocrito, tá? Hematócrito, né? Hematocrito em espanhol, né? Então ela pode ter um grande aumento do glóbulos vermelhos, com o qual ela pode causar também coágulo sanguíneo, que é outra coisa ruim, tá? Malefício. Sendo assim, se tiver hematocrito elevado, tem que fazer a flebotomia, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo lá, né? A sangria terapêutica, mesma coisa. Bom, no caso, né, os metabolitos, né, dessa substância, elas duram muito tempo no corpo, igual eu falei aqui. Normalmente ela vem um decilenato, né, um éster bem lento, dura bastante tempo, tá? E no qual, igual qualquer outra substância, precisaria de 9 vidas meia aproximadamente para sair por completo do teu corpo, tá? Outro fator negativo, aumenta a tua pressão arterial, tá? Outro fator negativo pode reduzir o HDL, que é o colesterol bom, e aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, né? Com o qual você pode ter riscos de, nesse caso, de aterosclerose, né? Nesse caso é o cúmulo de gorduras, né, de colesterol e outras substâncias dentro das paredes das artérias, né, das placas, no caso, no qual pode restringir o fluxo sanguíneo, né, e causar, igual eu falei antes, a coagulação sanguínea, né? Gente que utiliza aspirina para poder afinar sangue, mas eu acho uma loucura, né? Melhor fazer, se tiver uma hematocrito elevada, fazer a flebotomia, igual eu falei antes, tá? Nesse caso, né, a maioria, né, são de éster lento, igual eu falei, apesar que existe outros éster, né, acetato, cipionato, tive pesquisando mais a fundo também, né? Então, aumenta muito a ansiedade, com o qual pode ser um fator bem negativo também, que é ansioso, né, recomendo não utilizar, né? Na verdade, não recomendo utilizar nada, tá? Não é uma prescrição, né? Então ela pode aromatizar, né? Em teoria, porém na prática é diferente, já que utilizando com outras coisas, normalmente homens não vai ter uma aromatização só por causa da Bold, né? Mas por elevação elevada de texto, isso sim, tá? Convertir no caso em estradiol, né? Aumento de estrogênio em geral. Bom, que mais podemos dizer de coisas ruins? Acho que é só, né? Só isso daí, só. Não parece pouco, falei quase 10 coisas, né? Só, tudo isso, né? Então, bastante coisa, na verdade, né? Então, é isso, pessoal, tomem cuidado, tá? Porque não é brincadeira. Benefícios, que eu vou dizer, né? Aumenta a força, pode ser utilizado em definição quanto em cutting, né? Fase de definição, quando em off, quanto em fase de definição, tudo dependendo da tua dieta, tá? Aumenta a resistência, não é agressiva, o fígado altamente, né? Bem leve, moderado, leve, diria eu, tá? Te dá mais fome, com o qual você vai comer mais, por isso os fisiculturistas utilizam mais em fase de volume, tá? No caso, tem o metabolito também que pode atuar, né, em algumas pessoas, como, por exemplo, fazer com que a pessoa tenha menos aromatização. Por exemplo, utilizar aí uma enantiomero Bold. Talvez a Bold, existem, né, relatos que talvez, por causa da Bold no meio do ciclo, ajuda a bater alguns colaterais ali no caso de aromatização, né? Relatos, né? Não sei se é real ou se é mentira, né? Então, não sabemos, tá? Então é isso, pessoal. E, bom, as perguntas para finalizar, tá? Se utiliza mais em off ou em fase de volume? Bom, experiência pessoal, eu já utilizei tanto em volume quanto em off. Consegui secar com Bold, com o qual você também pode, tá? Fica a dica. Tudo dependerá da tua dieta. Porém, muitas vezes os fisiculturistas e pessoas avançadas utilizam mais na fase off, tá? Aproveitar mais fome e tal, pelo fato que você tem mais fome. Então, se você
tem tendência a ter ansiedade ou tem, utilizar em off é mais beneficioso por essa parte, né? Porque se você utilizar a Bold e dar muita fome em fase de definição, tu vai querer comer até as paredes, né? Então é isso, eu penso assim, tá? Por mulheres, porque é muito utilizada, pelo fato de não ser, eu penso, pelo fato também de poder ser utilizada tanto em volume, né, em off, quanto em definição. Também no fato de que não é uma testosterona de forma direta, né? Ela se converte em DHB, dehidroboldenol, igual eu falei para vocês, com o qual é derivado da testo, porém não é uma testo de forma direta, aumenta os níveis, né, de testo, porém faz com que a mulher consiga ter mais resistência, mais força, treino mais pesado, etc, mais fome, e consiga treinar melhor, né, e melhor rendimento nos treinos e também no físico, né? Agora bem, colaterais, mulher em homens. Bom, uma mulher, igual eu falei, né, ao ser, né, derivado da testo, pode sim ter aspectos que no caso do DHT, tipo aumento de clitóris, mais espinha, mais o acne, ou desregulação no ciclo menstrual, ou pode ter também, por exemplo, o que mais podemos dizer, né, mais aspectos masculinos, pelos em geral em si, né, tudo que pode ser ao ter um DHT elevado, né, ao tratar de o DHB ser derivado da testo, pode ter efeitos colaterais similares, né, bem parecidos, tá? Então, eu espero que tenha respondido a tua pergunta aí, tá? Em homens, igual eu falei, né, aumento do hematocrito, pouco mais, né, coágulo sanguíneo, né, assim que é verdade, pode acontecer, né, tanto em homens quanto em mulheres, né, entre outros. Bom, as doses, né, normalmente doses, não quero fazer prescrição, porém fica ali entre 50 a 150 no máximo por semana, miligramas semana, mulheres, tá? Atletas e pessoas avançdas, né, normalmente já pode ter relatos que usam 250 miligramas semana, tá? Dependendo da substância, 1 ml, né? Bom, tem pessoas que podem ter utilizado até mais, né? Isso certeza, no mundo tem pessoas para tudo, né? Bom, em homens depende, né? Pode chegar, sei lá, até 5, 6 ml semana, já ouvi casos, né? Entende? Então é bem relativo. Eu penso que depende do peso, né? Fator, como se diz, fator dose dependente, né? Porém, um exemplo, se você tem 80 quilos, uns 2 ml vale. Se tem, vamos dizer, 90 quilos, talvez 3. Um exemplo, tá? 100 quilos, 4, 5 ml, né? Porém, depende, né? Fisiculturismo muda bastante, porque normalmente as doses são bem mais altas, né? Tá? Enfim. Bom, as doses já falamos então de homem e mulher, né? Agora, por que normalmente dá uma bad, digamos assim, né? A última pergunta, número 6. Pelo fato de que se trata de um hormônio, uma substância neurodegenerativa, com o qual ela tem, né, tendência de aumentar tua ansiedade, várias coisas, né? Apesar que eu vi um vídeo que falaram que fizeram estudos em rato, porém eu tenho amigos também que utilizam e já teve relatos de pessoas que fizeram a utilização, né? Eu vi em grupos, em fóruns maromba, e as pessoas citaram isso, que teve uma bad, uma deprê com o uso de Bold, né? Muitas vezes a desregulação aqui também, né? Então temos que estar tudo alinhado, né? Tudo em excesso não é bom, então temos que estar corpo são e mente são, né? Assim eu penso. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado aí, beleza? Até a próxima.